Olá pessoal, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, consultor em mecanização agrícola, mais conhecido por Professor Barato. A família de distribuidores Piscin, que trabalha com a distribuição de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, tem várias configurações. Basicamente, as configurações são sistema mecânico, semi-hidráulico e hidráulico, este com a possibilidade de agricultura de precisão. Então pessoal, convido vocês para conhecer as principais características dos equipamentos de distribuição de insumos. Olá pessoal, vamos iniciar aqui alguns conceitos, algumas informações sobre a entrega técnica dos equipamentos distribuidores da Piscin. Convém lembrar, que a parte inicial de uma entrega técnica começa no seu planejamento, que lá no concessionário, na revenda, importante ser realizada é a revisão de pré-entrega. Então, após a revisão de pré-entrega, que seria, como eu disse, um planejamento da entrega técnica, vão ser feitas algumas informações, levantadas algumas informações sobre a propriedade, sobre os equipamentos que vão estar em uso, e a partir daí, então, o técnico vai conseguir fazer uma entrega técnica buscando sempre o padrão Piscin de entrega técnica. Os distribuidores Piscin têm uma série de configurações, mas basicamente, para esse trabalho que a gente está fazendo, nós dividimos esses distribuidores em distribuidores mecânicos, semi-hidráulicos e hidráulicos. Hoje aqui nós vamos trabalhar com um distribuidor de acionamento mecânico, que são os distribuidores da série D, com esteira dupla de acionamento mecânico. A primeira informação quando se inicia a entrega técnica, ou a primeira ação quando se inicia uma entrega técnica de um equipamento, é convidar as pessoas que vão ser envolvidas na operação deste equipamento. Então é importante que o técnico, após se apresentar, ele convide as pessoas que vão trabalhar, como por exemplo o operador, o proprietário da máquina. Se essa propriedade rural tem um gestor da lavoura, das máquinas, seria sempre interessante estar junto. Então esse é o momento que o técnico deve fazer esse convite para as pessoas participarem da entrega técnica e fazer também um breve comentário da sua importância. O segundo passo aí nesse momento é apresentar aos presentes então o manual de instrução. O que a gente sempre diz? Que lá no manual de instrução a gente tem informações que são importantes para o conforto operacional, para a segurança operacional, para a boa ação do equipamento lá na lavoura quando estiver trabalhando. Então o que a gente tem lá? Normas de segurança, montagem do equipamento, regulagens básicas do equipamento, operação do equipamento, manutenção do equipamento. Então são todas coisas que estão contidas no manual para auxiliar o operador enquanto ele estiver em uso do equipamento. E em alguma dúvida ele possa recorrer lá e tentar sanar algum pequeno problema que ele tenha no campo. Essa é a função do manual, certo? Também é importante lembrar aqui que a partir de agora a gente vai começar a falar de um equipamento que tem como ponto base o produto. As regulagens, todas elas em si desse equipamento, dos distribuidores, ela está muito baseada no produto. Que tipo de produto eu tenho no depósito e a partir daí eu vou fazer as regulagens. Então é importante o operador ter um pouco desse conhecimento, mas o técnico de campo também levar essa informação e ter esse conhecimento também, de o que influencia aí. Por exemplo, a fluidez do produto influencia. Tem produtos que têm uma facilidade maior de escoar sobre a esteira, de ser distribuído sobre a esteira, e tem outros que têm uma dificuldade menor. Então assim, isso vai influenciar, isso é a fluidez do produto. Como é que esse produto consegue caminhar, vamos dizer assim, em cima da esteira, Outra questão é a dureza do produto, Como é que esse produto age quando ele cair da esteira em cima dos pratos? Se houver um impacto desse produto, esse produto pode ser quebrado em partículas menores, isso vai influenciar na faixa de aplicação. Então, também é importante isso. Outra coisa que é interessante observar na hora da regulagem de um equipamento desse tipo é a densidade do produto. Então, por exemplo, o calcário tem uma densidade, o adubo químico tem outra densidade. Isso também vai influenciar na faixa de aplicação, por exemplo. E outra coisa que a gente sempre procura lembrar o operador também e ao técnico de campo, que é a questão da granulometria. Qual é a granulometria desse produto e aonde que isso influencia? Se ele é um produto que tem uma granulometria muito variada, o que acontece? Pode haver uma segregação, que a gente diz. Ou seja, a parte mais pó do produto vai ficar no fundo do depósito e vai se separar dos demais. Isso pode ter influência tanto no aspecto da aplicação, da eficiência do produto no campo, como na eficiência da taxa de aplicação do produto.
Então esses são cuidados básicos que tem que se ter, e é importante que o técnico levante um pouquinho essas questões ou fale um pouquinho disso quando ele faz a apresentação da máquina e quando ele fala do manual de instruções. Então pessoal, o próximo passo para levar de conhecimento ao operador de campo é com relação ao acoplamento da máquina. Como a gente disse no início, essa é uma máquina que tem como característica um sistema mecânico de acionamento dos seus componentes. E esse sistema mecânico começa a ser realizado a partir de um eixo da TDP, que vai ser engatado no eixo do cardan do trator, e vai acionar todo o conjunto com o cardan lateral até lá a parte traseira da máquina. Aqui duas coisas são importantes a gente lembrar. Primeira delas, o trator tem que estar totalmente esterçado aqui para a esquerda, para que a roda do trator se aproxime o máximo aqui do cabeçalho do equipamento, para que eu possa então fazer uma medida de comprimento do cardan, que deve ter uma folga entre as pontas de no mínimo 2 centímetros. Então esse é um primeiro cuidado que tem que ter. O segundo aspecto que é interessante aqui no engate do equipamento é com relação à barra de tração. Então sempre é importante observar dois aspectos importantes. Primeiro, a altura da barra para que o equipamento fique mais nivelado possível. Isso vai me dar uma eficiência operacional, uma transferência de cargas entre o implemento e o trator e o implemento melhor, aumentando a eficiência de operação. E o segundo aspecto importante é com relação ao comprimento da barra. Então assim, é interessante que o operador observe como que ele vai fazer as manobras, se elas são mais fechadas, mais abertas, qual é a possibilidade que ele tem de trabalhar nesse sentido. Então eu consigo na barra de tração fazer regulagens tanto de altura de acoplamento como de comprimento da barra, para poder equilibrar melhor esse peso entre os dois e também facilitar as manobras. Então o próximo passo que o técnico vai executar dentro da entrega técnica, a gente sempre fala que o técnico procure fazer isso em passos para que haja um entendimento perfeito do funcionamento da máquina. Então, reforçando que essa máquina tem todo um acionamento de cardan, certo? Então, todo o acionamento dele é feito mecanicamente, desde lá do eixo da tomada de força para frente. Sempre lembrando, vamos reforçar aqui, que esse cardan deve trabalhar sempre a 540 rotações por minuto. Então é importante que lá no trator o técnico veja qual é a rotação do trator para que no eixo da tomada de força saia 540 RPM, que é a rotação para trocar todos os equipamentos que vão regular a faixa de aplicação e a taxa de aplicação do produto. Então, iniciando agora a parte onde nós vamos falar mais detalhado sobre os conjuntos da máquina que vão atuar na faixa de aplicação e na taxa de aplicação, nós vamos começar então do conjunto de esteiras. Então essa máquina, como a gente disse, ela tem uma esteira dupla, e aí vem um aspecto interessante de comentar antes de fazer a parte mais técnica, de regulagens, vamos dizer assim. A esteira da Psim, essa esteira precisa, ela tem uma característica interessante, que ela é uma esteira fabricada de forma geométrica. Então lá no campo a gente observa que às vezes um dos problemas que a gente tem é a questão da formação do túnel. O que é o túnel? O produto dentro do depósito não consegue ser distribuído normalmente em cima da esteira, e a partir daí ele começa a formar um vazio em cima da esteira, isso nós chamamos de túnel. O que a esteira precisa ajuda a fazer? Ela ajuda então, pela essa forma geométrica, ela consegue ir trazendo sempre constantemente o produto. Então há sempre um abastecimento sobre ela e ela vem trazendo esse produto constantemente para cima do disco. Essa é uma característica. Outra característica legal de lembrar aqui é que a esteira precisa, ela trabalha com qualquer tipo de produto. Inclusive, se necessário, com baixas dosagens, baixas taxas de aplicação, certo? Essa é uma outra característica importante. Também essa esteira, pela configuração dela de fabricação e a geometria, ela praticamente reduz a questão de patinamentos, então a gente não tem problema de patinamentos aqui. E ela nos dá sempre então um fluxo contínuo. Isso são características importantes que o técnico deve lembrar sempre ao operador, por que de uso dessa esteira. Outra característica interessante que a gente deve lembrar aqui, que a gente dentro da caixa do depósito sobre as esteiras, a gente tem os suplementos. Então o suplemento é para fazer o quê? É para eu aumentar ou diminuir o tamanho da esteira, certo? Então eu posso trabalhar com 80 ou com 40 centímetros de largura. Se eu trabalhar com um produto mais pesado, tipo calcário, por exemplo, que tem uma densidade maior, eu vou diminuir a esteira para 40, para que o peso sobre a esteira não fique muito grande. E em casos, inclusive, de até a gente diminuir a capacidade do depósito para evitar essa situação.
E se eu trabalhar com um produto de menos densidade, mas mais volume, mais pegajoso, como por exemplo um esterco úmido, um adubo orgânico úmido, então eu vou abrir a esteira para os 40 centímetros para ela trabalhar com mais eficiência. Então essas são características da esteira precisa da Psim. Então, aliado a esse funcionamento da esteira, também a gente deve lembrar que durante a operação de campo, durante a distribuição do produto aqui, nós temos aqui atrás as correntes, né, que ajudam na distribuição do produto da esteira sobre o disco. Então, se por exemplo se formar aqui em cima da esteira um torrão, né, alguma coisa de mais volume, que possa não ser distribuído da forma mais adequada em cima dos discos, essas correntes, né, de distribuição aqui, elas vão, de nivelamento da distribuição, a gente pode dizer, elas vão ajudar então a nivelar esse produto que vem de dentro do depósito para que ele caia com mais eficiência sobre os discos. Também aqui, para melhorar a eficiência do equipamento, e aqui a gente está falando um pouco mais do que diz a respeito à faixa de aplicação, né? Então, como que esse produto vai ser melhor distribuído sobre os pratos aqui, sobre os discos, para que tenha maior eficiência da distribuição? Essa máquina tem essa caixa traseira, né? Então essa caixa traseira aqui, o que ela faz? Ela auxilia a esse produto que está vindo lá da esteira ser distribuído de forma mais uniforme para os dois discos e também procurando sempre centralizar a queda do produto quanto mais possível em cima do disco. Então essa é a função. Então o que acontece? Se eu tenho um produto, por exemplo, mais fino, né, que tenha mais rapidez e fluidez em cima da esteira, eu vou aproximar essa caixa para o lado da máquina, certo? Então vai fazer com que esse produto caia com mais eficiência sobre o disco. Se eu tenho um produto mais pesado, como por exemplo um adubo orgânico, eu puxo a caixa de distribuição para trás. Que aí eu vou dar tempo para esse produto mais pesado, que ele possa chegar aqui e cair no centro do disco e consequentemente ser distribuído para melhorar a faixa de aplicação. E aí é importante que o técnico de campo lá lembre ao operador que ele tem então nas laterais dessa caixa um conjunto aqui que a gente costuma chamar de cremalheiras, né? Que são com parafusos, né, colocados aqui de forma a eu poder afastar e aproximar então esse conjunto da caixa da máquina, o que faz então essa caixa de distribuição se aproximar da esteira ou se afastar da esteira. Então, feito o conhecimento dessa parte funcional, né, de esteira, correntes, da caixa de distribuição, certo? Agora, outro aspecto importante é a gente lembrar da questão da comporta. Então, essa comporta ela tem uma escala graduada, que está atrelada a uma tabela que nós temos aqui junto ao depósito, né, que nos dá a vazão em litros por minuto. Mas o que é importante lembrar sempre é o técnico de campo. Aqui a gente não está falando especificamente da regulagem. Sempre é importante lembrar que existe uma regra básica para começar a trabalhar com a comporta, onde eu vou abrir e fechar a saída do produto sobre a esteira. É que sempre procura-se trabalhar com a comporta mais aberta e a esteira mais devagar. Por que isso? Porque a esteira trabalha em cima de mecanismos rodantes. Então, se eu tiver menos velocidade, a minha vida útil desse equipamento vai ser maior. Então, sempre o conceito de pré-regulagem é esse. Comporta mais aberta, esteira andando mais devagar. Esse é o princípio de uso da comporta de regulagem, então, na parte traseira da máquina. Até aqui nós estávamos falando, então, de como eu trago, em que quantidade, né, eu trago esse produto até que os pratos possam distribuir. Agora, então, a gente vai observar que aqui atrás nós temos um segundo conjunto, uma segunda ação, que é aquela que define a faixa de aplicação. Quantos metros para cada lado da máquina eu vou distribuir? Então vai depender, como a gente falou lá no início, do peso, da densidade, da fluidez, são os fatores que influenciam. Então aqui a velocidade dos discos ela vai influenciar também, né? Então nós vamos ver que esses discos têm uma velocidade de trabalho que está relacionada com os 540 RPM que vem lá da frente do sistema de acionamento por cardan, sistema mecânico, né? E que a partir daí então vai me dar uma faixa de distribuição. Mas além disso, o que auxilia aqui? A gente tem aqui nos discos as palhetas. Aqui nesse caso é uma palheta única e que ela pode ter 3 posições. Tá? Se eu colocar essa palheta com um ângulo para frente, adiantar essa palheta em relação ao giro do disco, a gente tem uma seta aqui indicando o giro, eu vou trabalhar com produtos secos, tipo calcário, por exemplo, né? Se eu trouxer esse ângulo para trás, se eu trouxer essa palheta, eu retardar ela então para trás aqui no disco, eu vou trabalhar com adubos orgânicos mais secos, certo? E se eu deixar essa palheta no centro, todas elas alinhadas bem no centro aqui do disco,
sem avanço e sem retardo, é para mim trabalhar com adubos orgânicos úmidos. Então essas são duas regulagens básicas que nós vamos fazer, que é a regulagem da velocidade e a regulagem da posição das palhetas. Dando continuidade àqueles aspectos relacionados à regulagem da taxa de aplicação de produto e a faixa de aplicação de produto, então até agora nós estávamos falando da esteira, da regulagem de velocidade da esteira, da abertura da comporta. Todo esse produto vai cair em cima dos pratos. E esses pratos, ou discos distribuidores, né, eles são responsáveis em distribuir o produto para as laterais da máquina numa faixa de alcance, depende, né, da velocidade, depende do tipo de palheta, né, depende da rotação aqui, da velocidade do eixo, né, dos pratos. Então assim, o que a gente observa? Que também aqui a gente tem a possibilidade de regular duas velocidades de funcionamento desses discos. Isso é feito através dessas duas polias. Então na polia maior, eu vou conseguir fazer uma aplicação numa distância maior de produto. Na polia menor eu vou diminuir essa distância de produto. Então, dependendo do tipo de produto, da área que eu vou aplicar, né, eu vou poder selecionar aqui qual é a faixa de aplicação que eu quero ter. Feita a regulagem da velocidade, né, a partir daí então, eu posso também aqui, nas palhetas, auxiliar nesse processo aí de aumentar ou diminuir a distância de faixa de aplicação. Então a gente está observando que tem aí um sinal de que o eixo gira nesse sentido. Tá? Então se eu adiantar essa palheta, eu aumento a minha distância de aplicação. Se eu atrasar essa palheta em relação ao eixo, ao movimento do disco, né, o sentido do disco, eu vou diminuir a minha faixa de aplicação. Então essa regulagem, por isso que a gente tem essa furação aqui nos pratos, né, para que eu possa regular esse ângulo aqui. E também, dependendo do produto ser um pouco mais pesado ou mais leve, eu também posso modificar o ângulo aqui, dependendo da necessidade. Outro aspecto interessante a observar, sempre orientar o cliente que isso aqui não pode ser substituído, né, mandar fazer isso aqui sem realmente se analisar o peso disso aqui. Porque essas palhetas, elas são contrabalanceadas aqui. Então se por acaso quebrar, acontecer algum problema, o correto é fazer a substituição por uma palheta original. E, se possível, também fazer sempre o conjunto, a troca do conjunto total, que eu vou estar botando sempre o conjunto, né, parelho de peso, evitando, por exemplo, trepidação do conjunto todo, que poderia vir prejudicar toda a máquina. E vamos aproveitar aqui também para lembrar que todo esse conjunto aqui, todo tem uma movimentação bastante grande. Então o que a gente tem? Uma chapa traseira aqui de proteção, até para que o produto, né, não possa vir aqui e acontecer um acidente de uma pessoa que possa aqui estar atrás ou qualquer outra coisa. E aqui assim, na parte superior, também nós temos essa outra chapa aqui, ó, que vai proteger as correias aqui para também não acontecer um acidente no momento do funcionamento. Então esses são os dispositivos de segurança que a máquina tem aqui na parte traseira. Então pessoal, para nós concluir essa parte aqui, né, traseira das regulagens de taxa de aplicação e taxa de distância de aplicação, faixa de aplicação, a máquina tem aqui um dispositivo de segurança. Então se por exemplo lá na esteira acontecer de acumular um produto que tem a tendência de trancar a esteira, né, para que não aconteça um dano maior no sistema, aqui dentro dessa caixa a gente tem dois parafusos fusíveis que eles vão admitir até um certo esforço, né, até um X de força aí que vai trancar a esteira. No momento que chegou naquele esforço ali que a esteira consegue absorver, esses pinos aqui vão estourar, e aí todo o conjunto para de funcionar, então nós não vamos ter danos nenhum no mecanismo. A terceira regulagem de manutenção ou de operação do equipamento é a tensão da esteira precisa. Então essa esteira também precisa ter uma folga, né, para que ela trabalhe normalmente sobre os seus componentes aí, e não tenha desgastes excessivos. Então, no caso aqui, a gente tem um mancal lateral da máquina, dos dois lados da máquina, aonde a gente tem uma medida entre o pino do mancal e uma medida de 35 centímetros do pino para trás no chassi da máquina. E nesse ponto dos 35 centímetros, nós vamos ver embaixo do compartimento do depósito que a esteira começa a fazer a sua ondulação, e ali então é que se verifica se essa ondulação tem o espaço adequado, né, para a regulagem correta de esticamento da esteira. Então no mancal eu tenho parafusos dos dois lados da máquina, onde eu vou regular essa folga da esteira precisa. Sempre lembrando esse número, do centro do pino do mancal, 35 centímetros para trás no depósito, é onde eu devo verificar se a correia está com essa folga, essa ondulação de serviço. Isso seria o ideal de trabalho. Deve ser feito periodicamente, principalmente nas primeiras horas de trabalho. Na questão operacional, na questão de preparação da máquina para o trabalho, de regulagens de manutenção, de operação da máquina, um aspecto importante é a pressão de pneus. Então sempre se orienta o operador o seguinte: no manual de instrução tem uma tabela de orientação da fábrica para qual a pressão de pneu adequada para aquele equipamento. Por que isso?
porque a gente sabe que pressão de pneu está relacionada com o peso que incide sobre o pneu. Então essa tabela de pressão ela está relacionada com o modelo de pneu, com o tamanho de pneu, né, e com o peso que está sobre ele. Então é importante que o técnico oriente o operador para sempre verificar no manual de instrução qual é a pressão adequada para aquele conjunto que está configurado no equipamento. Então, concluídos aqueles assuntos referentes, né, a funcionamento, regulagens de serviço, de faixa de aplicação, taxa de aplicação e as manutenções de operação da máquina, a gente também tem as manutenções que são manutenções do plano de manutenção, aqueles cuidados básicos, né, de manutenção da máquina. Então, nesse equipamento, o técnico tem que lembrar duas coisas ao operador. Primeiro, ele tem um conjunto de pinos graxeiros, que devem normalmente ser lubrificados a cada 8 a 10 horas de trabalho. Então, sempre ter cuidado para a limpeza na hora da lubrificação desses pinos e que se use sempre uma graxa do tipo 2. Também no manual de instrução tem a orientação de aonde estão esses pinos, né, para que fique fácil a localização deles na hora lá no campo pelo operador. E a outra manutenção que a gente tem do plano de manutenção é com relação ao óleo que vai dentro da caixa do redutor da esteira. Aqui a gente tem mais ou menos aproximadamente 1 litro. O óleo a ser usado aqui é o 680 EP, certo? A verificação de nível deve ser feita a cada 30 horas de serviço e a troca de óleo a cada 1000 horas. Então sempre procurando observar esses prazos, né? Para que esse conjunto sempre trabalhe adequadamente sem ter problemas mecânicos futuros. Encerrando essa parte operacional, vamos dizer assim, de colocação ao operador sobre os cuidados com a máquina, a sua operação, as suas regulagens, é sempre interessante o técnico lembrar o operador a questão dos cuidados gerais do equipamento. Então a gente divide isso assim, para dar uma ideia ao operador, né, o técnico poder dar uma noção melhor ao operador, que existem cuidados antes, depois, o antes, o durante e o depois de operação da máquina. Então quais são os cuidados antes? É fazer uma verificação geral, né, se a máquina está toda em condições, óleo, lubrificação, reapertos, se dentro do depósito não tem algo estranho que possa prejudicar o funcionamento e causar um acidente, né, uma quebra de algum equipamento. Então tudo aquilo que está relacionado com o equipamento antes da sua operação. Durante a operação, é importante que o técnico sempre lembre alguns aspectos importantes. Por exemplo, se a velocidade de trabalho está legal, que seja sempre conferida a faixa de aplicação. E isto está muito relacionado com a questão da rotação do sistema. Então voltamos a reforçar, é muito importante no equipamento desta configuração que trabalha com o sistema de acionamento por cardan, que a rotação do equipamento seja constante, ou seja, 540 rotações por minuto. E cabe aqui um pequeno lembrete que o técnico deve sempre procurar lembrar ao operador. Sempre procurar no campo, nesse tipo de equipamento, não usar o acelerador de pé. Fixar uma rotação de trabalho que atenda às 540 da máquina e aí segue o serviço. Então são essas orientações básicas da operação, certo? No caso do pós-serviço, então, terminei o serviço, quais são as orientações principais? Básico de qualquer equipamento: lavagem, limpeza geral, lubrificação e preferencialmente guardar o equipamento em local abrigado. Então, pessoal, para nós concluir esse trabalho aqui de comentar sobre alguns aspectos importantes da entrega técnica da Master D, que são as máquinas acionadas por cardan, então acionamento mecânico, é importante sempre que o técnico de campo lembre ao operador que tem alguns aspectos que são importantíssimos para ele entender o processo de distribuição do produto lá atrás. Então a taxa que eu estou aplicando lá atrás, né, a taxa de aplicação e a faixa de aplicação, elas têm relação com a velocidade do trator, certo? Tem relação com a rotação da esteira, do eixo da esteira, tem influência aí a rotação dos pratos lá atrás, então a gente viu que tem regulagem de velocidade da esteira e dos pratos. Tem influência a rotação, que eu vou acionar o cardan, então que rotação está indo do trator para o cardan, que deve sempre lembrar que aqui deve ser 540 RPM, né? Vai influenciar aqui também a abertura da comporta lá atrás, né? A abertura da comporta lá atrás, que eu vou então também ajudar a definir a minha taxa de aplicação. O tipo de palhetas que eu tenho e a posição delas, qual é o ângulo que ela tem, vai me influenciar também na faixa de aplicação, né? E importante também lembrar que o tipo de produto que está dentro do depósito também vai fazer parte dessas informações. Então sempre para concluir uma entrega técnica, uma regulagem dessa máquina, desse tipo de máquina, sempre é importante que esses 7 aspectos sejam sempre bem lembrados. Para nós concluir aqui, é importante sempre citar que ao final do termo da entrega técnica, o técnico deve fazer um relatório de entrega técnica, procurando colocar todas as informações possíveis que ele tiver à sua volta,
com relação a onde a máquina vai trabalhar, qual é o trator que vai acionar, né? Quais são as características da propriedade, que tipo de produto principalmente ela vai trabalhar, que são informações que são importantes para a vida útil, para acompanhamento da máquina. E também é importante o técnico lembrar sempre ao produtor que essa máquina tem uma identificação, uma placa de identificação, aonde vai estar o número de série, o modelo, o ano de fabricação. Então, sempre que o proprietário da máquina precisar, por exemplo, de uma informação, esse número é interessante que eles tenham sempre à mão. A gente sempre recomenda que o proprietário anote esses números aqui num caderno, lá na sua propriedade, em casa, né? Porque às vezes pode acontecer disso aqui se danificar, se perder, e ele vai perder esse histórico aqui, que isso aqui na verdade é o histórico da máquina, né? Com essa numeração que está aqui, eu vou ter o histórico do equipamento. Tá? Então isso é importante sempre ficar claro também. E lembrar também que no caso de necessidade de alguma informação, de troca de algum componente, de alguma orientação, sempre o produtor deve ter essa numeração em mente, ou anotada, para que ele leve no concessionário ou no representante da PSIM, ou que ele entre em contato com a fábrica para falar diretamente com o Departamento de Assistência Técnica da PSIM. Então aí, pessoal, concluímos as informações referentes à entrega técnica padrão